Olá, pessoal, estamos começando mais um Tecla SAP Podcast. O nosso convidado de hoje, ele já foi atendente de balcão e garçom e agora sócio da Studio Growth Marketing, Growth Hacker e CMO do Grupo Studio, grupo que atende empresas como Coca-Cola, Natura e Ambev. É professor de Growth e Performance na SPM e atua há 13 anos com marketing e vendas. Segundo ele, é um mineiro que encontrou no sul do Brasil seu lugar. Pedro Botelho, super obrigada aí por ter aceito o nosso convite e vir aqui participar do nosso podcast. Obrigado, Carol. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar com o pessoal que está nos assistindo. Espero que seja um bate-papo bem legal e eu possa ajudar bastante as pessoas que queiram entender um pouquinho mais sobre o Growth. Isso é muito bacana, porque é um universo ainda muito inexplorado, né? Eu vejo que as pessoas hoje não entendem muito o que é parte de tráfego pago, tráfego orgânico, o que é o growth especificamente. E até aproveitando que você já falou disso, é bom trazer essa tecla SAP, como o próprio nome diz do podcast, o que vem a ser esse growth marketing? Legal. O Growth Marketing ou Growth Hacking, como algumas pessoas chamam, basicamente é uma estratégia onde a gente busca encontrar gatilhos de crescimento dentro dos nossos negócios, tá? No passado, as pessoas achavam que era algo totalmente inovador, que as empresas iriam sair do 0 a 1 milhão muito rápido. É um crescimento sustentável, na verdade, tá? Todo negócio ele tem um gatilho de crescimento. E como a gente atua com growth, basicamente o papel é buscar esse gatilho. A gente encontra esse gatilho sempre testando diversas estratégias e diversas ações. Então, de forma bem simples, o growth é buscar alavancas que vão fazer o meu negócio crescer de forma sustentável. Muito bacana. E hoje você atua nas duas empresas, né? Como que é o seu papel em cada uma delas? Qual que é a diferença entre elas? Como que você atua dentro disso? Uma é bem diferente da outra, apesar de fazer parte do mesmo grupo empresarial. A Studio Group é uma rede de agências de marketing, uma rede de agências de crescimento. O Grupo Studio já é uma empresa de consultoria, onde a gente atua aí com soluções um pouco diferentes, então soluções tributárias, soluções societárias, soluções de eficiência energética. Acabam se complementando, mas são atuações distintas, né? Até o final do ano passado eu conciliava muito bem essas atuações, eu estava à frente da Growth como head geral do negócio e também como diretor de marketing do grupo. Nesse ano eu acabei indo mais para a parte de CMO, ficando mais à frente do grupo como um todo, porque a gente tem algumas estratégias que têm nos reposicionado e nos colocado em outros caminhos onde a gente já gostaria de estar. E eu me afastei um pouquinho da frente da Studio Grow. Mas até o final do ano passado era bem difícil conciliar, porque são propostas diferentes, são linguagens diferentes, são caminhos de desenhar estratégias totalmente distintas. Lá na Growth, como agência de marketing, a gente buscava crescer negócios de outras pessoas que nos buscavam, querendo expandir a sua empresa através da alavanca de vendas, alavancas de marketing. Lá no Grupo Studio, a gente olha muito para o brand, a gente olha muito para o posicionamento da marca no mercado. Então, é um pouco distinto, a gente acaba tendo que conciliar, mas até o final do ano passado eu consegui fazer com bastante qualidade, vamos dizer assim. Esse é um desafio, né? A gente conseguir assumir muitos papéis e trazer essa maestria e qualidade em tudo que a gente executa. Então, é melhor a gente pegar um braço e executar bem e ficar à frente desse negócio, né? Até, desculpa te cortar, Carol, basicamente o papel do CMO é formar pessoas para que elas possam gerir as áreas ou os negócios de forma sustentável, né? Nosso papel nem é sempre estar na frente das áreas, mas sim formar bons times que possam comandar aquilo dali para frente. Esse é um papel fundamental que o CMO tem, que o diretor de marketing tem que ter. Isso é muito importante. Eu vejo que essa questão de liderança, de trazer o time à frente, é um desafio muito grande, né? Tem muitos CMOs que ficam na dúvida do que se eles aparecem ou se eles colocam o time para aparecer, como fazer uma boa gestão, como trazer o time a isso. Você entende que, de repente, esse seu lado educador, ele também ajuda muito nesse papel também de conseguir formar times, né? Considerando essa parte educacional que você vem também trazendo? Com certeza. É claro que às vezes a gente tem que executar, né? A gente tem que colocar a mão em algumas coisas, mas se a gente ficar sempre só na parte de executor, a gente não forma bons profissionais. Se a gente não forma bons profissionais, a gente não tem uma boa estrutura de equipe para trabalhar conosco, né? É um desafio para o diretor de marketing saber separar isso. Não só o diretor, né? O gestor de área também. Então, eu vejo isso como um desafio, mas que o diretor precisa entender como algo necessário. Ele não pode só operacionalizar, ele precisa formar boas pessoas. E aí, formando boas pessoas, a gente consegue fazer uma boa gestão. Com certeza.
E até perguntando uma coisa, né? O Grupo Estúdio, ele tem um trabalho muito com franquias. Hoje eu vejo que um desafio dentro dessas questões de franquia é como fazer com que a comunicação ela seja entre o franqueador, o franqueado, de uma forma única, assertiva e que as coisas de fato funcionam. Quais são os desafios hoje que vocês têm aí? Me fala um pouquinho assim desses desafios e as redes de franquias que vocês atuam e algum case nesse sentido. Legal. Eu acho que o principal desafio para quem é franqueador é ele ter as suas escadas de comunicação. A gente faz uma comunicação para o franqueado. No nosso caso, que são franquias da área de serviços, a gente atua com B2B, B2B, de empresa para empresa. E o nosso franqueado atua também com empresas. Então, a gente tem dois níveis de comunicação: a comunicação para o franqueado e a comunicação do franqueado para o cliente. Quem atua na área de varejo, venda de produtos, vai ser a mesma situação, só que no final, em vez de ser B2B, vai ser B2C, né? O principal desafio é isso, é tu ver a tua comunicação não como finalizada quando tu atinge o franqueado. Tu precisa ter amparo de comunicação e marketing para que o franqueado tenha uma boa comunicação com a ponta, que é o cliente dele, né? Eu vejo que muitos franqueadores se preocupam somente em vender franquia, não se preocupam com o cliente do franqueado. Lá nós nos preocupamos com os dois caminhos, né? Não adianta a gente vender franquias e os nossos franqueados terem uma dificuldade para vender as nossas soluções para o mercado. Até principalmente nós que estamos num mercado bem mais complexo que outras franqueadoras, né? A gente está na área tributária, área societária, eficiência energética, então são soluções direcionadas para outras empresas. A gente atua ali com empresas que faturam a partir de 3, 4 milhões ano, então é um mercado um pouco mais complexo de conseguir fazer vendas, né? Mas a gente aprendeu com o passar dos anos como fazer isso, e um dos caminhos é esse, não preocupar somente com o franqueado, mas com o cliente final também. E case, para te falar, a gente tem muitos, muitos, tá? A gente tem alguns cases que saíram até em algumas revistas de franqueados que conquistaram milhões de faturamento em 6 meses de operação, até porque os nossos produtos são produtos com valores agregados bem alto, é diferente do que quando a gente fala em franquias que vendem produtos, como uma Cacau Show, uma Boticário, que tem caixa diário. O nosso negócio não, é uma venda de serviço que tem caixa esporádico, mas esse caixa, ele normalmente são valores maiores, são valores expressivos. Isso permite que a gente tenha diversos cases de negócios, né? E o próprio mercado nos dá muita possibilidade disso. Recentemente, a gente teve o boom da questão da Larissa Manoela, né? Que teve um problema com a gestão das empresas dela, familiar com os pais. E um dos produtos que tem crescido bastante para nós nesse ano é o produto de holding, sucessão patrimonial, proteção de bens, planejamento sucessório, que está muito ligado com os problemas que ela teve, tá? E a gente tem diversos cases com isso também. Então, o próprio movimento que as coisas vão acontecendo no meio de outros mercados acaba nos ajudando a posicionar as nossas soluções no mercado também. Então, cases a gente tem diversos para comentar, e é fácil a gente acabar encontrando no mercado o que traz a gente fazer a possibilidade de sempre estar realizando novos cases. E bacana, eu achei muito interessante você falar da ponta, né? Tem muita gente que quer vender só uma franquia e não pensa na ponta. E muitas vezes a gente tem algumas peculiaridades de lugares, né? Regionais. Então, o que funciona num lugar às vezes não funciona em outro, funciona num grande centro, não funciona em algum lugar um pouco menor. Então, dentro disso eu vejo que são desafios muito amplos que se tem nesse contexto com franquia. E eu acho que é um desafio maior que se tem para que todo mundo saia satisfeito, né? O franqueador, o franqueado e principalmente o cliente lá na ponta, porque senão, se não existe o cliente lá na ponta, não existe toda a cadeia aqui, Com né? certeza. É o fato de conhecer o mercado, né, Carol? Tu está falando de questões regionais, né? Vou citar uma das nossas principais redes de franquia, que é a Estúdio Fiscal. É uma franquia que a gente é pioneiro na área de revisão fiscal, revisão tributária. Nós somos uma das principais empresas do Brasil que atua com isso. E a gente conhece bem as particularidades de cada região. Como a gente já atua com a área tributária, a gente sabe que lá na Zona Franca de Manaus, a gente tem diversas isenções de imposto para as empresas. Então, nosso franqueado lá não vai performar tão bem quanto performa um franqueado que está na região Sudeste, que está na região Sul, que não tem essas questões que a gente tem na Zona Franca de Manaus. Isso é um exemplo a se trazer. Na Growth, a gente já teve franqueados atuando fora do Brasil, franqueados atuando nos Estados Unidos. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho da legislação de lá e conhecer um pouquinho do que demanda a questão regional. Então, se o franqueador não consegue conhecer isso, ele não tem uma visão tão clara das particularidades de cada região, de cada país ou de cada estado, ele trata todos como igualdade. E isso é um erro, porque
Tu coloca um franqueado que às vezes não vai ter a mesma performance, ou não tem as mesmas oportunidades, em estados que ele tem uma desvantagem competitiva. Nesses casos, você entende que o franqueado, de repente, ele tem uma inteligência do negócio ou isso fica muito com vocês, nessa necessidade, ou ele precisa ser capacitado, de fato, para Não, isso? isso precisa partir do franqueador, tá? O franqueador, ele precisa conhecer tudo o que envolve a região onde o franqueado pretende atuar para dizer para ele, olha, na tua região tu vai ter diversas dificuldades ou na tua região tu tem diversos benefícios que a tua própria regionalização vai te trazer ou que a própria legislação de determinado local vai te trazer também. Falando ainda da área tributária, a gente sabe que no nosso país a gente tem diferenças de impostos quando a gente fala no ICMS. Então, cada estado tem sua regulamentação própria, tem sua taxa própria. Cabe a nós conhecermos isso e mostrar isso para o franqueado, porque o franqueado ele está sempre buscando uma oportunidade de investimento. E quando ele entende que aquela oportunidade de investimento em questões financeiras é lucrativa, ele acaba se cegando, ele só olha para aquilo. E o franqueador precisa mostrar para ele todo o viés e todos os benefícios que ele vai ter. Muito bacana. E o grupo é muito diverso, né? Com tudo que você está falando, enfim, né? Dá para a gente explorar um universo de segmentos aí. Indo um pouquinho para o marketing, queria entender um pouquinho como que você entrou dentro do marketing. Pelo que eu vi na sua história, você passou em 2 concursos públicos, seu pai queria que você fosse advogado. Como é que você caiu aqui dentro do nosso universo marketing e dentro dos grupos? Enfim, conta um pouquinho. Eu demorei um tempo para realmente entender que o marketing era o meu lugar. Meu pai, por ser funcionário público, ser um profissional do estado de Minas Gerais, sempre buscou isso para mim e para o meu irmão. Sempre entendeu que eu ou ele deveríamos seguir a profissão dele, fazer direito, e é algo que ele buscava nos conquistar na adolescência. Eu sempre fui um cara muito indeciso do que eu queria fazer. Eu sempre achei que eu fosse para esse lado do direito dele, tanto que eu acabei fazendo alguns concursos públicos que estavam muito ligados com o viés do direito. Eu fiz um concurso público para a Polícia Federal lá de Porto Alegre, nem pensava que eu fosse morar lá como eu moro hoje. Isso deve ter mais ou menos uns 10 anos, acabei passando. Fiz um outro em Minas Gerais para a Polícia Militar também, acabei passando. Só que eu senti que não era o que eu buscava, então, tanto um quanto o outro, eu passei na prova teórica e nem fui seguir as outras etapas do concurso. Fiz faculdade de Educação Física, numa federal em Minas Gerais, cheguei até a licenciatura, junto com a faculdade de Publicidade, que eu também acabei concluindo, e depois da formatura eu comecei a atuar com comunicação, fazendo alguns estágios na prefeitura da minha cidade, trabalhei como jornalista também, trabalhei como atendente de balcão numa loja de uma tia minha lá na minha cidade, no sul de Minas, e depois acabei me mudando para Belo Horizonte, que foi quando eu efetivamente comecei a ter um contato mais forte com a publicidade, com o marketing. Trabalhei na MRV Engenharia, trabalhei numa rede de instituição muito grande lá, e fui percebendo que a comunicação, que o marketing era algo que eu gostava de fazer, e eu acabei percebendo que tinha uma deficiência de mercado de profissionais que conheciam de marketing digital. Quando eu formei na faculdade, a gente não tinha nenhuma matéria de marketing digital, não sabia o que era marketing digital, não se falava em tráfego. E eu percebi essa necessidade e acabei indo buscar algumas especializações. Hoje eu tenho 2 especializações em marketing digital, uma pela Faculdade de Minas Gerais, uma outra pela Faculdade do Rio Grande do Sul. E eu entendi que ali era onde eu realmente me identificava, que eu gostava de fazer, eu gostava de entender e mostrar para o público os benefícios de comprar um produto. Por que ele tinha que escolher uma empresa, por que ele tinha que escolher uma marca. Isso é algo que me encantava. Dali, quando eu entendi isso, eu efetivamente entrei com os 2 pés na área. Então, eu entrei num outro grupo empresarial em Minas, fiquei 5 anos, passei ali por algumas posições de gerência, algumas posições de coordenação, até virar diretor de marketing, que me levou como uma escada para ser convidado a trabalhar no Grupo Estúdio, que é onde eu estou hoje há 6 anos, e onde eu ocupo hoje essa posição de diretor de marketing, e um dos sócios também, né? Porque a Estúdio Grow é uma das empresas do grupo, e acaba me tornando um dos sócios da operação do grupo, como sócio da Estúdio Grow. Uma coisa muito engraçada que você fala é assim, não existia matéria de marketing digital porque não existia marketing digital, né? Eu brinco que quando eu comecei na área de marketing, sou jornalista de formação também, mas o marketing, eu comecei quando o marketing digital, quando era tudo mato. Trabalhei numa empresa uma agência digital, como se chamava, mas era assim, fazer site, né? Era produção de conteúdo de site. Era o marketing de 10, 15 anos atrás. Exato, não tinha ainda toda essa estratégia. Existia um Orkut, que eram as comunidades lá, mas que não era feito algo, de fato, com estratégia para marketing mesmo, ou algum tipo de ação, né? Então,
ver essa evolução toda que a gente tem com as possibilidades, e eu brinco também que a nossa área é cada dia um 7-1, aquele fatídico Brasil com a Alemanha, porque é rede social nova entrando, é algoritmo novo, são várias coisas que vão mudando. Então, ontem mesmo o Instagram teve um problema que tirou o O áudio de áudio, todos né? os Reels. Então, uma semana era Twitter, na outra era X. Então, a gente fica naquela coisa de muda o algoritmo, o que que a gente vai mexendo, né? Dentro desse seu expertise, e até como educador, entendendo aí, a SPM é uma grande referência, nesse contexto e tudo mais, você acredita que hoje as redes sociais ainda é possível crescer 100% só no orgânico? Eu acredito que não, tá? O que eu sempre levo, tanto para o meu time, até para os colegas de trabalho no Grupo Estúdio, até para os meus alunos, que a rede social é importante, ela é extremamente válida para a estratégia de marketing e vendas, só que ela tem um papel muito mais de elevação de consciência da necessidade de compra de um produto ou serviço. O tráfego hoje toda empresa faz, então eu impacto uma pessoa mostrando a oferta de um produto ou um serviço, isso é o básico, eu mostro o que a minha empresa faz, exponho para ele e falo, cara, se tu quiser saber mais, tu se cadastra aqui ou faz essa determinada ação que eu vou te dar mais informações. Só que quando a gente trabalha com empresas que ainda não são tão conhecidas ou com produtos que têm uma complexidade de venda, como é o nosso caso, a gente usa muito a rede social para elevar essa consciência, para mostrar para ele por que que a minha empresa é melhor que os concorrentes e por que que o meu serviço vai resolver o problema dele. E mesmo a gente falando de tráfego, né, Carol, a gente sabe que o pouso do cliente, do consumidor, é sempre as redes sociais. Quem está anunciando é a rede social. E uma boa parte das pessoas que são impactadas, a ação natural dela é clicar no anunciante para pousar na rede social. E a rede social, se ela não estiver bem preparada, tu vai perder aquele cara ali, por mais que ele já tenha convertido na tua estratégia. Então, sim, eu vejo que o orgânico é importante na estratégia, mas ele hoje, somente ele, não vai ter um processo de venda tão qualificado ou no volume esperado como teria se a gente utilizá-la como um canal a mais dentro do tráfego. Eu parto desse mesmo princípio, considerando que até os algoritmos são muito menores, eles reduzem, né, a visualização, a quantidade de pessoas que te enxergam, mas que o conteúdo ali, ele atrai, né? Exatamente. Quando a pessoa entra ali, precisa ter um bom conteúdo para que a pessoa de fato te siga, comece uma jornada ali com você. Mas a atração inicial vem muito de anúncio, para isso, mas tem algumas pessoas que ainda não entendem isso e tem essa expectativa de Isso. a preocupação de: "Olha, eu não estou crescendo nas redes no orgânico, e a gente está fazendo um super trabalho, um conteúdo muito legal, mas é o quem não é visto não é lembrado para fora daquela comunidade que já te segue", né. Então, se furar aquela bolha hoje é importante. E até o seguinte, né, não adianta tu impactar uma pessoa com tráfego, levar ele para tua rede social, ele começa a te seguir, tu não tem conteúdo relevante para ele. O mesmo número de seguidores que tu vai ganhar, tu vai perder. Então é extremamente importante que o trabalho orgânico seja bem feito. E hoje a gente até utiliza do trabalho orgânico para ainda reter esse consumidor. A gente impacta ele no tráfego, transforma ele em lead, só que o nosso remarket hoje, para quem já converteu, é a nossa distribuição de conteúdo que a gente criou de forma orgânica. Então, a gente vai mandando para ele pílulas de conhecimento do nosso negócio, que demanda muito da nossa rede social estar muito bem feita de forma orgânica para a gente trabalhar essas pílulas. Se isso não tiver feito, não vai resolver o meu problema e não vai ajudar no processo de venda, né? Não, exato. É ter um bom conteúdo ali para que de fato faça com que a pessoa se mantenha ali Exato. naquela recorrência. E para quem ainda não começou a pensar em tráfego pago, a partir de agora vai falar assim: "Acho que eu preciso disso", e a gente recebe muito essas perguntas lá na Cubo também de a bala de prata. A pergunta que todo mundo quer saber é: o quanto eu tenho que começar a investir mínimo para fazer tráfego, né? Então, queria que você, como especialista dentro dessa área, nos trouxesse uma referência. Eu acho que tem 2 caminhos para quem já entende o que é tráfego e conhece muito o seu negócio e para quem ainda não conhece como o seu negócio performa na internet. Se eu já conheço o meu negócio, eu tenho pelo menos uma ideia de quanto custa o meu CAC, que é o custo de aquisição de cada cliente. Se eu tenho um CAC de R$ 10.000, não adianta eu investir R$ 1.000, porque eu estou 9.000 abaixo do valor que eu pago para ter cada cliente, então dificilmente eu vou ter um resultado. Para quem não investe, ainda não sabe como que vai navegar nesse oceano, eu recomendo que comece com poucos investimentos e comece com estratégias de growth, tá? Que são estratégias de teste para achar o melhor canal, para achar o melhor persona, para achar a melhor estratégia. É porque hoje, quando a gente fala, vou fazer tráfego, todo mundo fala em fazer tráfego dentro do Facebook, do Instagram.
é o caminho mais fácil, mas nem sempre todos os negócios vão encontrar o seu consumidor ali. A gente tem outras mídias, como por exemplo o próprio Google, né, que funciona muito bem em tráfego também. A gente tem um LinkedIn, um TikTok hoje que está bombando, não tem como ficar de fora. Tem um Pinterest, tem diversas redes sociais, diversos canais para a gente fazer tráfego, né? Então, quem não faz, quem precisa, entende que está no momento de fazer, eu acho que toda empresa está no momento de fazer, é começar testando, entender qual canal entrega melhor para aquele negócio. Eu sempre falo com meus alunos que tráfego tem 2 caminhos, né? Em rede social, a gente sempre vai fazer tráfego com interesse, as pessoas têm interesse em comum em compra de um determinado produto ou serviço. Quando a gente fala em Google, é muito intenção. As pessoas estão intencionadas a comprar algo. Então, quando tu está com dor de dente, tu vai buscar um dentista no Google. Quando tu quer comprar uma camiseta branca, tu vai buscar a camiseta branca no Google. Tu já tem intenção em comprar aquele produto. Na rede social, tu não consegue expor as pessoas que estão buscando. Então, tu precisa ir muito pelo interesse. Então, se eu sei que um advogado trabalha só de terno, eu vou fazer um anúncio em rede social talvez para quem é profissional da área do direito, ou então para profissões que trabalham com terno. Então, a gente precisa testar para saber onde está o nosso público, para saber qual canal performa melhor na parte do tráfego. E pensando, às vezes, até no empreendedor, em pessoas que ainda têm um investimento muito baixo e fica nessa dúvida, né? O que eu faço dentro desse contexto de crescer? Se eu invisto para crescer em visibilidade, se eu invisto para tentar uma conversão, qual que é o ideal num caminho para quando você não conhece nada, você está no Não mato? existe investimento baixo, né, Carol? Na verdade, investimento é investimento. O que existe é gastar de forma errada. E aí, quando a gente não sabe onde a gente tem que investir, a gente está gastando de forma errada. Que seja R$ 500, que seja R$ 100, é um valor para investir. Como que eu vou investir para saber se eu estou no local certo? Se eu começo a investir, eu começo a ter pessoas interessadas no meu negócio. Se o meu processo de venda passa por uma equipe comercial, essa equipe comercial vai me dizer se aquele caminho, se aquele cliente que chega do canal A ou B tem mais potencial de compra ou se é o cliente que chega pelo canal C e D. Diferente do investimento, eu vou gerar potenciais pessoas interessadas naquele anúncio. E esse anúncio vai me dizer qual é o melhor caminho para eu seguir. Então, não existe essa questão de, eu tenho pouco para investir. O errado é não investir, ou o errado é investir no achismo, né? A gente precisa investir em diversos locais, analisar esses dados para a gente definir onde a gente vai direcionar o maior investimento. Não, e é legal você falar isso, até porque é onde a gente consegue separar o que é custo e o que é investimento. Porque quando você investe de uma forma errada, ele vira um custo, né? Agora, quando você investe entendendo como vai performar em cada uma dessas mídias e tudo, isso funciona de uma forma mais interessante. E você falou muito, assim, de TikTok, que hoje é um fenômeno também, né? Eu sempre falo muito do TikTok, onde as pessoas ainda têm uma certa resistência com a questão de uma rede social de dancinha. E vocês atendem muito o público B2B também. E eu queria até que você falasse um pouquinho mais de TikTok, para público B2B, de como você enxerga potenciais, até nessa questão que você já falou, né? Pelo público de interesse, o que as pessoas buscam, mas o que você tem visto de retornos nisso dentro dos clientes de vocês? O TikTok, ele hoje é uma das redes onde as pessoas mais consomem conteúdo. A gente entende que nem a maior parte do nosso cliente está ali, mas uma boa parte está. Então, a gente usa muito o TikTok para fazer o mesmo caminho que a gente faz hoje dentro do Instagram. Elevar a consciência do consumidor. Então, a gente joga muito cortes de conteúdos mais longos que a gente faz em outros canais, direciona para ali e usa o TikTok como um meio para direcionar o nosso cliente para conversão em outros meios de comunicação, em outros canais, tá? Não é um case B2B, mas a gente já fez campanhas dentro do TikTok específica para conversão. A gente já trabalhou o lançamento dentro da Grow de uma ex-finalista do The Voice. Ela estava lançando um clipe novo e a gente usou 100% o TikTok. A gente usou o TikTok para levar tráfego para esse novo videoclipe dela. E deu muito certo. A gente poderia ter optado por Instagram, poderia ter optado por Facebook, Google, outros canais. A gente apostou 100% no TikTok e o resultado foi legal. A gente entendeu isso testando. Antes da gente direcionar todo o investimento para TikTok, a gente começou colocando pouco investimento e entendeu que ali seria o melhor local. B2B é a mesma situação, tá? A gente precisa usar uma rede que distribui muito conteúdo para elevar a consciência de compra de um produto ou serviço. A gente faz muito isso no mercado hoje B2B, que é preparar os conteúdos que a gente tem, separar, fatiar e direcionar para o TikTok, porque o algoritmo do TikTok ele é muito assertivo, né? Ele percebe as pessoas que estão consumindo o teu conteúdo e entregam muito para aquelas pessoas. Então, a gente tem que se aproveitar
aproveitar desse algoritmo. Eu falo que o orgânico ainda funciona no TikTok, mas é o Muito bem. único lugar que funciona ainda Muito bem. um orgânico de uma forma eficiente. Eu vejo que é no TikTok, exatamente pela questão de público de interesse. E aí, quando eu sempre comento, né, a respeito do TikTok, as pessoas falam, mas é uma rede social de dancinha. Eu falo, para mim só aparece inteligência artificial, porque é o que eu tenho buscado, são coisas que a gente tem visto, né, nessa questão de evolução e tudo mais. Para mim só aparece conteúdo de empreendedorismo e marketing. O algoritmo do TikTok é muito inteligente, a inteligência artificial dele é muito boa. E esse é o principal erro do empresário, né? O que eu vou fazer numa rede social onde só tem dancinha? Quem enxerga dancinha não vai enxergar o teu conteúdo. Quem vai enxergar o teu conteúdo é quem está buscando ou está consumindo mais conteúdos daquele mesmo tema. Essa é uma preocupação que não deveria nem existir, né, Carol, por parte do empresário, mas a gente sabe que existe por causa de vamos dizer assim, um boom que o TikTok teve por essas dancinhas, as pessoas têm um preconceito que não deveriam ter, porque é uma das principais mídias de comunicação hoje para a gente fazer publicidade, com certeza. Não, com certeza. E eu vejo como eles já nem se consideram mais uma rede social, né? Eles falam de uma plataforma de engajamento, fazem um cross-mídia fantástico, o on e o off deles funciona muito bem. A gente vê case aí em Sephora, Livraria da Vila, que são os achados no TikTok, e que isso traz muito, ajuda muito autores, tem cortes, né? E parte de música funciona muito. Rock in Rio tem um case excelente também relacionado a TikTok. Mas eu vejo que as pessoas hoje elas querem muito números, né? Eu brinco que eu fugi do marketing, eu fugi da parte de exatas para fugir de números. E aí hoje o marketing ele ficou muito mais do que só uma coisa bonita, mas com dados, com métricas. E se a gente não mensura, a gente não sabe o que tem, né? O digital nos trouxe isso em pouco tempo, de que tudo precisa ser medido e é medido de uma forma rápida, ágil. Eu brinco até que hoje dados virou novo petróleo, Exato. né? Então, dentro disso, o que a gente tem de potenciais em cima disso? O que você enxerga os dados hoje? Tu disse tudo quando tu falou que dados é o novo petróleo. É ele que nos dá o caminho do que fazer, né? Que a gente falou um pouquinho antes de CAC. Se eu trabalho com mais de um canal, eu sei que num canal o meu CAC é mais alto do que o outro, é claro que eu vou apostar onde o meu CAC é menor. Se eu entendo que num canal do que o outro eu gero mais leads qualificado, eu vou postar nisso. Então, os dados hoje, ele é o caminho de qualquer negócio, principalmente do profissional de Growth Hack, né? Porque quando a gente está sempre testando, a gente está investindo menos para depois escalar esse investimento, a gente consegue ter uma maior previsibilidade do retorno que a gente vai ter. Quem não trabalha com dados está trabalhando no achismo, né? Está trabalhando ali, eu acho que ali é o melhor caminho. Quem acha e não tem certeza, está torrando dinheiro, né, Carol? E quando a gente fala de growth, números dentro de growth é tudo, tá? Até para a gente começar a desenhar estratégias. E eu vejo muito erro com equipes de growth que vamos fazer growth, mas eu não sei como fazer growth, eu não sei como priorizar por onde começar. Toda ideia é válida, toda ideia realmente é válida, mas os números vão nos dizer por onde a gente deve começar, por onde a gente deve gastar de forma consciente o dinheiro que às vezes não é nosso, né? Às vezes a gente está prestando serviço para um cliente e o dinheiro é do nosso cliente, tem que ter até maior responsabilidade que o dinheiro da nossa empresa, né? O dinheiro de terceiros. Com certeza. Essa questão da responsabilidade, porque é uma coparticipação ali, né? O retorno do seu cliente, sucesso disso depende muito do trabalho que você está trazendo. Eu enxergo muito porque as empresas elas buscam os especialistas para cuidarem disso para elas. Então, a partir do momento que tem um especialista cuidando disso, é algo que ela não precisa mais olhar, vai ter um foco em outras coisas, né? E quando a gente fala de growth, ele acaba vindo num pedaço, acho que depois de um orgânico, algumas outras coisas para fazer parte desse processo. Quanto que você entende de média, assim, para começar a ver um retorno, de fato, da parte de growth nesse trabalho de formiguinha constante que vai desenvolvendo aí? Tá, pelo menos 90 dias, tá? Eu sempre passo para os meus alunos, eu passo para o meu time quando a gente vai falar de growth, que a gente precisa passar pela etapa de priorização, a gente precisa passar pela etapa de testes, de validação dos testes. Então, um projeto de growth ele tem que ter no mínimo 90 dias para a gente tirar os primeiros resultados e entender aonde está o nosso melhor caminho, tá? Até porque quando a gente fala em growth, Carol, ele é um pouco complexo ainda para algumas estruturas de marketing. A gente pode fatiar o que a gente quer trabalhar, a gente pode ir desde a captação de novos clientes, até a retenção de novos clientes, até o aumento da receita da empresa. Vai depender qual é o momento contextual daquele negócio e o que é mais importante para eles, tá? Eu sempre faço um
trago um exemplo para os meus alunos, que é o seguinte: tu imagina uma empresa que ela precisa aumentar a receita dela e ela pensa em sempre conquistar novos clientes. Só que a gente já trabalhou com empresas que elas vendem muito, muito mesmo. Todo mês ela é uma empresa prestadora de serviço e está vendendo para nós. Teriam que ser contratos de 1 ano, eles estão tendo churn, eles estão caindo muito rápido no segundo, no terceiro mês. O problema daquela empresa não está em conquistar novos clientes, não está em vender mais. O problema dela está em retenção. Então, quando a gente fala em growth, a gente precisa primeiro encontrar esse contexto dessa empresa. E às vezes a gente vai levar ali 30 dias, 60 dias, 90 dias para entender que o problema dela não está dentro do que ela acha que está. Mas os dados vão mostrar que o problema dela está em outra camada estratégica dentro de growth, tá? Uma coisa muito boa que você falou é em relação à retenção, né? Tem muitas empresas que estão focadas 100% em só abrir novas oportunidades e esquecem da base, né? Então, tem até uma pesquisa do Bain & Company que fala que hoje você tem um custo, né, interno de 6 a 10 vezes maior para você abrir um novo cliente do que você reter o cliente que já está dentro da base, porque você já fez toda aquela parte de atração, ele já sabe o que você faz, já sabe como você entrega. Então, às vezes, você não retê-lo é um esforço que você vai trocando a base. Você acaba não crescendo o seu faturamento, você fica só trocando ali os 6 por meia dúzia, né? Um dos principais problemas do varejo, e aí principalmente quem atua com e-commerce, é a recompra. As pessoas que estão à frente do e-commerce, eles querem sempre vender para novos clientes, que é o caminho correto, não tem problema tu vender, mas tu precisa analisar a recompra de quem já comprou de ti. Tem e-commerce que ele vende uma vez só para um cliente e depois não vende mais. Isso é um problema, tu não tem um potencial de recompra daqueles consumidores que tu tem. E o melhor caminho para o e-commerce crescer é com a recompra. É analisar quando foi a última vez que o meu consumidor fez uma compra dentro do meu site, fez uma compra dentro do meu e-commerce. E muitos e-commerce não olham isso, eles só querem vender para novos clientes todos os dias, sem olhar a base que já foi gerada. E até quando você fala, por exemplo, o custo de aquisição do cliente, ele acaba ficando muito menor quando você tem essa recompra, né? Então, o CAC que você falou, né? O custo de aquisição do cliente, uma vez que ele compra uma vez, você já atraiu ele com aquele valor lá de anúncio que você fez no passado. Se ele fica dentro da sua base e fazendo essas recompras, ele vai diminuindo esse valor do lead e você não gasta por ele já estar ali dentro da sua base, né? Eu brinco muito que um cliente só é de fato seu cliente quando ele compra de novo. Primeira vez ele está testando o seu produto, o seu serviço para ver se faz sentido para ele. Agora, se ele não compra de novo, alguma coisa aí no processo não funcionou. Então, seja a experiência que ele teve, seja a forma de entrega, seja a forma de contato, de comunicação, enfim. E aí é mapear onde estão esses gaps, né? Onde tem essas falhas para, de fato, melhorar o processo. E aí, quando a gente fala em grupo, a gente está falando de retenção, mas a gente pode trazer outro exemplo, que é a recomendação. A gente falou do TikTok. O TikTok dá dinheiro para quem recomenda novos usuários. Não é uma estratégia porque o TikTok é bonzinho, porque é mais barato para ele ter a Carol, que já é usuário do TikTok, recomendando 10 novas pessoas e pagando R$20, R$15 para Carol por isso, do que ele só fazer anúncio no Google e só fazer anúncio no Facebook. E com certeza ele gasta mais do que R$15 que ele tá dando de cashback ou de valor para Carol recomendar outras pessoas. Então o growth basicamente é isso, Carol, é a gente entender quais são os gatilhos que a gente pode se aproveitar naquele negócio para crescer. Vender mais, toda empresa quer, né? Só que vender mais não é meta, né? Vender mais é um meio e a gente precisa entender dentro dessa estratégia de venda, depois que o lead se torna o nosso cliente, qual é o gatilho que vai fazer com que eu fature mais, com que eu cresça mais e que esse crescimento seja de forma sustentável, não é um crescimento que vai ser rápido, mas ao mesmo tempo ele pode cair muito rápido lá na frente, né? Então a gente precisa entender o contexto empresarial. Hoje vocês fazem uma gestão analítica desses dados, de como você faz, a questão do ROI, como que vocês mensuram isso lá dentro? Hoje, vou te dizer que de todas as empresas que já passaram ali na Grow e até as empresas que entraram esse ano, né, eu conversando até com o Yuri, que é um conselheiro do Grupo Studio, que é quem está à frente hoje da Grow, basicamente as empresas hoje buscam tráfego, é a porta de entrada que ela quer entrar no mundo do marketing digital, e aí depois do tráfego a gente vem com um projeto de Growth, que é um projeto mais robusto, que é até bom para a gente conhecer mais a empresa. Mas quando chegam empresas nesse nível de projeto de growth, normalmente elas não têm muita noção de quanto é o seu ROI, de quanto é o seu ROAS, qual é o seu CAC, o LTV. São empresas que elas nos procuram querendo vender mais, mas elas não conhecem por si só a sua estrutura de venda.
O primeiro passo de tudo que a gente faz é estruturar esse processo, né? Entender como esse processo de venda está funcionando, entender se a cadência é a mais certa e depois ir para a área de marketing, porque nada adianta eu aumentar o número de balas para aquela equipe se eu entendo, ou para aquela empresa, se eu acabo depois entendendo que o processo de venda está muito errado, né? E aí eu tenho algo para mim que é indiscutível no movimento do diretor de marketing, falando desse caminho de entender o processo de venda, que eu acredito que em mais alguns anos, mais tardar uns 2, 3 anos, a gente nem vai ter mais o profissional de CMO, né? A gente vai mudar muito para o profissional de CRO, que é o cara que cuida primeiro do processo da estrutura de vendas de uma empresa, mas ao mesmo tempo ele cuida do processo da estrutura do marketing e também cuida do processo de pós-venda. É um elo de uma corrente, né? Eu vejo que o CMO ele está se movimentando muito para esse caminho de mercado. Eu converso hoje com o CMO, converso hoje com pessoas que estão à frente de uma agência, como tu, e tu sabe disso. Às vezes a empresa ela tem uma dificuldade que não está no marketing, está em outras etapas, mas para ela o marketing vai resolver. Só que se ela não resolver os outros problemas, o marketing não vai resolver o problema dela. Eu nunca tinha ouvido essa parte do CMO para um CRO. Eu acho que é exatamente onde a gente tem algumas dores dentro de empresas grandes que tem uma falha de comunicação interna entre as áreas de fato, né? Então, cada uma tem um centro de custo, cada uma tem um desafio, cada uma tem uma proposta ali do que precisa, mas elas não se comunicam para chegarem num senso comum da empresa como um todo, né? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade na forma comercial de repente, o que o marketing está entregando de lead, ele está bom, mas o comercial não está conseguindo vender. Então, precisa entender se a falha está no lead que está vindo do marketing ou se está na forma de venda do comercial. E aí, ter uma pessoa única que faça a gestão disso tudo e entenda que aquilo precisa funcionar como uma engrenagem mesmo, é fantástico. Acho que é o melhor dos mundos e realmente resolve muitos dos problemas e das dores que a gente vai tendo, né? Então... E a gente já vê isso no Vale do Silício, né? A gente já vê isso em empresas americanas, a gente já vê em algumas empresas no Brasil, tem poucos CROs no Brasil, mas vamos citar a RD, que talvez seja case em diversas áreas do marketing, mas ele já tem um CRO há algum tempo, porque eles entendem essa necessidade. Como eles são um SaaS, para eles é até mais importante a retenção do cliente. Então, esse profissional, ele olha desde a geração do tráfego, geração de leads, até a retenção do cliente. Porque tu falou muito bem, não adianta eu entregar lead qualificado e a equipe comercial não vender, ou a equipe comercial ser muito boa e o marketing não entregar lead qualificado. E pior ainda, né, Carol, eu entregar lead qualificado, entregar para uma equipe comercial que vai vender e eu ter um problema lá no relacionamento, no CS, de ter uma retenção de cliente, né? Então, essas 3 áreas hoje são indispensáveis e eu vejo que o CMO, ele faz esse movimento para ser o cara que vai assumir e vai cuidar dessas 3 áreas dentro da empresa. Foi uma coisa bacana que você falou, por exemplo, todo mundo começa vindo pedindo tráfego e depois vem para o growth. E aí, quando a gente fala, né, você falou muito de ROI, de ROAS, até apertando a tecla SAP aqui, o ROI é o retorno sobre o investimento que a gente vai tendo em cada uma das campanhas que a gente vai fazendo. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho dessa diferença, o que é o tráfego, o que é o growth marketing mesmo, para que as pessoas vejam e falem assim, é isso que eu preciso, ou não, eu não estou nesse nível de evolução ainda. O tráfego ele vai cuidar só da primeira etapa, né? Só na etapa de mostrar um produto, fazer uma oferta de um serviço para um determinado público, e esse público vai fazer a levantada de mão, vai falar, opa, esse produto, esse serviço me interessa, e aí ele vai se converter dentro daquele negócio. O tráfego vai fazer esse processo, ele se encerra ali, basicamente. Quando a gente fala em growth, a gente começa nessa etapa de levantada de mão, então a gente tem as pessoas que são impactadas pelo anúncio levantando a mão e falando, opa, esse produto me interessa, e eu tenho a continuidade dessa etapa, eu tenho a continuidade desse funil, que é essa pessoa que se transformou em lead, se transformando em cliente, depois eu entendendo como ela usa o meu produto, se aquele produto realmente é algo que resolve o problema dela, se realmente deixa ela satisfeita, e depois eu fazendo esse próprio cliente aumentar a minha receita. E pode ser com estratégias de recomendação, ele vai acabar recomendando outros clientes, ou pode ser com estratégias de receita mesmo. Aí eu posso falar de cross-sell, upsell, são estratégias de venda de produto correlato. Então, o growth ele é uma continuidade depois da geração de pessoas interessadas em comprar um produto ou serviço. É um pouquinho mais além. Não, maravilha. Acho que é importante as pessoas saberem até o nível de evolução para não colocar tudo numa coisa só, Exato. né? E hoje, como vocês mensuram isso? Tem alguma quantidade de tempos ou
todo dia? Qual que seria um cenário ideal aí para esse tipo de mensuração de dados, né? O Rafael Kiso, que eu falo que é muito cientista de dados, ele fala muito que não existe mágica, existe lógica. Então, para a gente ir entendendo qual é a lógica disso tudo, de quanto em quanto tempo é interessante que as pessoas avaliem, porque não adianta você olhar depois do 30 dias, querendo ou não, você está vendo o que aconteceu, você não está conseguindo reorganizar a rota daquele processo. Né? Exatamente. As primeiras coisas que a gente faz é primeiro definir a meta SMART de uma empresa, o que realmente faz sentido para aquele negócio, e depois a gente definir os KPIs dentro daquela estratégia. Quando a gente define qual que é o KPI, a métrica-chave daquela estratégia, a equipe de marketing ela tem a obrigação de todo dia estar acompanhando aquele KPI, porque a gente define um inicial, a gente define um intermediário, a gente define um final, tá? Então, vamos dizer que a gente quer um crescimento de 5% numa determinada estratégia. A minha equipe de marketing ela precisa estar todo dia ou toda semana, depende do volume da estratégia ou do loco que ela tem, analisando como é que está esse crescimento, se eu estou atingindo aquele KPI inicial, se aquele KPI médio, se o meu KPI está abaixo, e ele vai identificando, se os números estão abaixo do esperado, ele desativa aquela estratégia. Se ela está acima do esperado, ele vai colocando mais investimento naquela estratégia, vai se aproveitando daquele bom resultado. Isso é o que a gente faz como estratégia de marketing. Quando a gente leva para o cliente, a gente leva algo mais macro. A gente leva o resultado semanal, tá? Então, toda semana a gente faz reuniões com os stakeholders daquele projeto, os stakeholders da empresa, e a gente apresenta para eles os números mais macro. Então, olha, a gente cresceu tantos por cento, ou a gente diminuiu tantos por cento, ou aquela estratégia específica deu o resultado A, B e C. Só que por trás a gente analisa diariamente. O cliente ele acaba enxergando um pouco mais consolidado esses dados de forma semanal. Se a gente não faz isso, a gente só deixa rodar, a gente pode ser surpreendido negativamente, ou a gente pode ser surpreendido até positivamente, mas a gente não consegue saber qual foi aquele gatilho que realmente funcionou. Por isso que a gente fala muito de encontrar gatilho. Todo dia a gente está olhando e vai colocando um pouquinho mais de investimento no que está funcionando, e se a gente percebe que aquilo que começa a crescer de forma continuada com mais investimento, é ali que a gente vai depositar maior volume de recursos, porque ali é o nosso gatilho de crescimento acelerado. Uma coisa que você falou que a minha percepção hoje é quando as pessoas estão fazendo alguma coisa e falam assim, não, tá dando um bom resultado, vamos investir mais. Não precisa, já tá dando resultado. Mas é exatamente esse entendimento de onde tá dando, você gera um esforço maior para que aquilo potencialize ainda mais, né, esses resultados. E o erro é achar o seguinte, se eu tô faturando 100 mil, eu vou dobrar o investimento, vou faturar 200. Não, quando tu dobra o investimento, tu não aumenta o faturamento da forma proporcional do aumento de investimento. Ele é uma conta um pouco diferente. Tu tem diversos... vamos chamar assim, margem de contribuição dentro do marketing que vai impactar no meu faturamento final. Então, não é dobrar o meu investimento que eu vou dobrar o meu faturamento. Eu preciso entender todas as métricas daquela estratégia para eu saber, olha, se eu sair de 100 mil de investimento e for para 200 mil de investimento, na verdade, eu vou estar crescendo 40%, 50%, 60%. Eu não vou estar dobrando o meu investimento, não vou estar crescendo 100%, não de investimento, mas de resultado, né? Exatamente. E aí é a questão das contas proporcionais. Não existe uma regra de 3, né? Exatamente. Aquela que a gente consegue pegar e fazer essa modificação. Depende muito da questão de como vai, de fato, performando. Hoje, eu vejo que a evolução do marketing mudou com muitas coisas, muitas ferramentas, muitas plataformas. Inteligência artificial, você comentou aí do TikTok, que é uma boa inteligência artificial. A gente tem visto várias aí como um potencial. Hoje, lá na Grow, vocês estão usando alguma inteligência? Vocês enxergam alguma para métrica ou para resultados? Algumas outras coisas que estejam fáceis para as pessoas no dia a dia? A gente acaba utilizando algumas plataformas que acabam acelerando o nosso processo decisório, tá? Acho que uma que é bem conhecida no meio do marketing é o SEMrush. Ele nos dá muito volume de dados para a gente tomar alguns caminhos decisórios. Se a gente pensar nas novas tecnologias, como o ChatGPT, a gente tem o Gama, tem algumas coisas que facilitam muito a vida do profissional de comunicação e a vida de quase todo mundo, vamos dizer assim, na verdade. Eu vejo que o ChatGPT é algo que tomou conta. Em qualquer lugar que a gente vá, qualquer agência, qualquer estrutura de comunicação, ele é usado, né? Nem que seja para validar um conteúdo de forma gráfica, para a gente verificar se aquele conteúdo está escrito da forma correta. Eu acho que toda inteligência artificial, toda nova tecnologia, ela é válida. Ela só precisa se provar, né? Só que hoje a aprovação dessas novas tecnologias são muito rápidas.
e a gente acaba adotando o uso dela sem antes entender qual é o malefício que ela vai nos dar, né? Então, hoje a gente usa muito o ChatGPT, ele auxilia bastante, ele complementa o trabalho de uma equipe de comunicação na parte de escrita, de copy, etc. Não substitui, gente, esse é um ponto que a gente tem que entender. Nenhuma tecnologia ainda, né, porque a gente não sabe o dia de amanhã, vai substituir os profissionais que a gente tem na área de comunicação. Ele é uma mão a mais, ele ajuda a gente a ser mais assertivo e até acelerar o processo. Então, a gente tem usado bastante o ChatGPT, algumas outras que vêm surgindo, a gente vem testando, mas com certeza o chat eu acho que no meio da comunicação é a mais adotada hoje, né? Que todo mundo tem corrido para ela. Eu falo que o ChatGPT, ele virou, querendo ou não, um novo assistente, né? Então, ele consegue fazer buscas até 2021. Então, de 2021 para frente, a gente ainda precisa de um ser humaninho ali fazendo essa questão. E lapidar, né? Eu vejo que ele traz uma eficiência de agilidade, de muita coisa que apoia mesmo. Essa parte ortográfica, eu falo muito que as novas gerações que nasceram com os smartphones na mão, eles escrevem muito com alguns vícios, então isso prejudica muito quando a gente vai escrever. Então, colocando uma revisão ali facilita demais para que a gente não peque em alguns pontos, né? Esses ajustes finos que são necessários. E eu concordo com você, ele ainda não substitui seres humanos, mas é importante que o profissional ele esteja cada vez mais apto e entendendo de como utilizar a ferramenta a seu favor. Né? Sempre precisa de alguém apertando o botão, né, Carol? Nunca... Ainda, né? Vamos falar de novo ainda, porque a gente não sabe como que vai ser o futuro, mas ainda depende de alguém dando o comando para que aquela inteligência acabe realizando aquela ação que a gente quer. Eu tenho um amigo que fala o seguinte, que se a gente fosse pagar salário para o ChatGPT, ele seria o maior salário de diversas empresas, né? Porque ele é o profissional mais utilizado. É o tipo de plataforma que todo mundo está utilizando, é impressionante. Só que ele não vejo que ele ainda vai substituir nenhum tipo de profissional. Eu acho que é importante a gente ter copy, a gente tem copy na nossa estrutura de marketing do grupo, a gente tem redatores. Isso, o ChatGPT não substitui aquela escrita humanizada, né? Com sentimento, né? Enquanto não tiver sentimento ali na máquina, a gente ainda está seguro em relação a isso e usa eles a nosso favor. E quem era da área da comunicação, ele percebe quando foi escrito por uma inteligência artificial. Essa semana eu fiz um conteúdo totalmente no ChatGPT, mandei para um colega de trabalho. Na hora ele me perguntou quem escreveu. Aí eu falei, o chat. Ele falou, cara, tá na cara que o conteúdo é do ChatGPT. Isso é verdade. A gente que está acostumado a trabalhar com comunicação, a gente percebe quando o conteúdo foi feito na inteligência artificial. Então, ela ainda está longe de substituir o que nós humanos conseguimos fazer, né? Ele não tem essa sensibilidade, né? De trazer alguns tons na forma como se comunica ali. Traz muito uma questão mais teórica, mais prática, mais engessada, preto no branco. Agora, essas nuances que a gente traz dentro do marketing, que eu acho que é a magia da nossa área, né? Trazer esse tipo de coisa que é o encantamento, o chat ainda não consegue. A criatividade, né? A criatividade é um dom de nós que somos humanos, né? Apesar de a gente ter inteligências artificiais que desenham obras de artes, a ideia tem que partir de uma pessoa. Nós, humanos, ainda temos uma criatividade que as máquinas não conseguem copiar, né? Então, eu acredito que isso ainda vai existir por muito tempo e eu espero que por toda a eternidade, né? A gente precisa dessa criatividade das pessoas para que as coisas funcionem do jeito que a gente espera. Com certeza. Tem algo nessa inteligência artificial que te surpreendeu nos últimos tempos, assim, Cara, eu fiquei muito surpreso com o ChatGPT. Eu fico muito surpreso com essas inteligências artificiais que fazem esse tipo de obra-prima, que desenham novas criações. O Canvas, que é algo que a gente já conhece há mais tempo, que não chega a ser uma inteligência artificial, mas é uma ferramenta que automatiza o nosso trabalho, é algo que há alguns anos também eu vejo como uma ferramenta muito inovadora. Mas o ChatGPT, e principalmente as ferramentas de criação de imagens, são algo que realmente me impactam de uma forma muito gritante, porque é muito rápido, é muito singular. Tu vê que ele consegue criar diversas variações de um mesmo tópico sem ter réplica do mesmo conteúdo. Então, isso é surpreendente, né? Ele nunca faz o mesmo conteúdo para a mesma pergunta que tu faça para ele 10 vezes, ou não cria a mesma obra de arte igual quando tu traz o mesmo tema para ele. Então, isso é surpreendente. Vai dependendo muito de como você vai educando, né? Exato. A inteligência artificial, né? Ela vai aprendendo. Ela aprende exatamente com você, a forma como você utiliza, né?
Eu fiquei muito impressionada com o Midjourney, com aquelas fotos do Papa, enfim, que saiu em várias matérias falando que ele estava com stylist, enfim. É um negócio que foi tão real que hoje a gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que a gente vê, porque é o que você falou, é um bom comando que precisa, então depende muito de quem está do lado de trás, colocando lá um tipo de imagem que quer, com o que quer que esteja fazendo, aquilo sai. Porque hoje a gente usa para o dia a dia do trabalho, né, que é algo benéfico, mas ao mesmo tempo tem as pessoas que usam para o outro lado, e esse que é o risco das inteligência artificial, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, com certeza. Eu vejo que a inteligência artificial veio para ficar, mas a gente tem que ter muito cuidado, exatamente, questão de voz, de imagem, da forma como se comunica, porque tudo aí está passível de usarem da nossa imagem, da nossa voz, para coisas que não são tão interessantes. É a próxima evolução do marketing, né? Acho que com a internet das coisas, a inteligência artificial é o próximo boom que a gente vai ter no meio da comunicação. É a próxima grande transformação que a gente vai viver. Como profissional de marketing, como você acha que hoje as pessoas precisam se preparar mais nessa nova era com inteligência artificial? As pessoas precisam entender como as plataformas vão raciocinar o ciclo de vida de cada pessoa. Eu acho que ainda a gente se assusta muito quando a gente entende que os nossos equipamentos vão ter um raciocínio próprio para nos oferecer produtos, para nos oferecer serviços e conhecer como a gente age, qual é o nosso passo a passo no dia a dia, o que a gente pensa. Eu acho que a gente precisa entender que as máquinas estão vindo, né, as inteligências artificiais, elas vêm para facilitar esse nosso dia a dia. Só que a gente tem que tomar um cuidado, né, Carol, que é o cuidado do comodismo e é o cuidado principalmente dos dados que a gente expõe para algumas plataformas, porque a gente sabe que toda plataforma é feita por alguém, por mais que ela aprenda conosco, foi alguém que desenvolveu aquela plataforma. Então, eu vejo dois caminhos. Primeiro, o comodismo. A gente tem que tomar cuidado para não deixar com que a inteligência artificial decida tudo por nós, que a gente precisa, sim, ainda estar à frente das decisões. E depois a gente sempre lembrar que por trás de qualquer plataforma, por trás de qualquer inteligência artificial, tem alguém operando, tem alguém que desenvolveu, que vai ser alguém que tem acesso aos meus dados. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Não, maravilha. Eu acho que é importante mesmo deixar esse recado, né? Porque é a questão do comodismo. É pela agilidade, então deixa que isso o ChatGPT faz e eu vou executar outra coisa. Mas, na verdade, a gente precisa ter um respaldo, um cuidado dessa forma como a gente vai utilizando essas plataformas, enfim. E a gente tem um momento aqui no nosso podcast onde a gente gosta de pegar o nosso megafone. O famoso megafone. O famoso megafone, onde a gente gosta de dar voz para o nosso convidado, onde ele pode falar o que ele gostaria se essa mensagem pudesse chegar no mundo, né? A gente só não liga para não estourar o ouvido de todo mundo, mas se você pudesse deixar uma mensagem, depois eu vou pedir para você assinar aqui para a gente. A mensagem primeiro, depois a assinatura? Como você quiser. Eu vou assinar primeiro e eu deixo a mensagem. Vamos lá. Vou falar muito do que a gente falou aqui hoje. Gente, vender mais não é a solução para a tua empresa. A solução para a tua empresa é entender o seu contexto. Vender mais não é o caminho para que a sua empresa cresça. Tente entender qual é o teu contexto empresarial, que aí sim tu vai encontrar o crescimento sustentável do teu negócio. Maravilha, Pedro. Super obrigada. E eu queria que você deixasse aqui para as pessoas, como elas te acham nas redes sociais, como acham a Grow. Legal. Então, vou deixar aqui, quiserem acompanhar o trabalho do Grupo Studio, nosso Instagram é @Grupo Studio, bem fácil, e ali dentro vocês vão encontrar o trabalho das nossas outras empresas, inclusive a Studio Grow, e o meu Instagram é @Pedro Botelho Oficial, podem me seguir lá também. Se alguém quiser mandar alguma mensagem, tirar alguma dúvida, eu estou disponível para a gente bater um papo. Maravilha, Pedro. Super obrigada. Sei que sua agenda está super corrida essa semana, né? Você foi super bacana. A gente se falou, a gente se conheceu, a gente se viu uma vez, né? Numa palestra que a gente foi dar no mesmo evento e aí a gente se conectou. Muito bacana. Eu gosto muito dessa parte de comunidade que a gente cria dentro do nosso setor, né? Então, onde a gente se apoia aí dentro disso. Super obrigada, então. E é isso. Bom, e esse foi mais um Tecla SAP. Obrigada por vocês que estão aí. Se quiserem conhecer um pouquinho mais dos nossos trabalhos, siga a gente no @TeclaSAP Podcast ou @Caru Fernandes. Até o próximo episódio.